Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Bruno, a maioria da torcida estava pedindo a sua volta no time e isso aconteceu e, por consequência, a vitória também em cima da Ferroviária. Primeiro, como é que você reage a essa opinião do torcedor, entendendo que você é peça importante e fundamental no esquema do técnico Alain Al, e qual a filosofia tática para enfrentar o Palmeiras nesta sexta-feira? Eu estava fora do time, eu não acompanhei a torcida pedindo minha volta, mas mesmo quando eu estive fora, continuei trabalhando, focado no trabalho, e tive a oportunidade de voltar ao time contra a Ferroviária, e graças a Deus a gente teve um resultado positivo. A filosofia tática contra o Palmeiras é manter a mesma organização, mesma disposição, mesma pegada e conseguir um resultado positivo em casa. O Guarani não vence no Estádio Brinco de Ouro desde dezembro do ano passado. Isso tem um peso para vocês, jogadores? Dá para administrar? E em relação à cobrança por ser o Palmeiras, ela é maior? Não chega a ser um peso, né? Mas a gente sabe da importância do jogo em casa. A gente tem que fazer nossa casa forte, como a gente vem tentando fazer. Os resultados não estão vindo em casa, mas eu creio que amanhã a gente vai fazer de tudo para conseguir um resultado positivo. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Bruno, boa tarde. O Alan, na entrevista coletiva em Araraquara, elogiou o seu comportamento em campo e bateu na tecla de liderança. Gostaria que você falasse a respeito desse espírito de líder que você desenvolve ao longo da carreira, sendo um dos mais experientes deste atual elenco do Guarani, e como você aconselha esses jovens jogadores no início da trajetória, caso do Matheus Ludic, também dos zagueiros Bianconi Tite, do Davó, do Acorce, enfim. Gostaria que você falasse a respeito desse assunto. Então, para os mais jovens, a gente, que são mais experientes, adquiriu uma certa bagagem na carreira, né? E para os mais jovens, a gente aconselha sempre trabalhar firme, trabalhar forte, trabalhar como se fosse o jogo, porque quando surgir a oportunidade, eles têm que estar preparados. E a gente procura sempre passar tranquilidade, né? Para quando eles tiverem a oportunidade, eles saberem o que fazer dentro de campo. Eu tenho certeza que qualquer um desses meninos que subiram, né? Quando tiver a oportunidade, vão render 100%. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa tarde, Bruno. Eu queria saber como que você enxerga essa evolução do sistema defensivo do Guarani, principalmente nesse último jogo contra a Ferroviária. E também queria perguntar para você se você enxerga que, atuando como primeiro volante, você consegue oferecer uma proteção melhor à defesa do Guarani. Como eu já disse numa entrevista passada, né? A defesa se torna forte quando tem uma marcação forte, começando pelo ataque e vindo consequentemente no meio de campo, os laterais, e a defesa com certeza sofre menos. Então a gente trabalha firme e forte durante a semana, fizemos grandes jogos contra grandes equipes e exportamos bem. Então é uma evolução da equipe num todo, acaba sobressaindo na parte defensiva também. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Bruno, vocês vão aí para o terceiro confronto contra as equipes grandes, né, no campeonato. O último, já que vocês não enfrentam o Santos, pelo menos nessa primeira fase. Foram 2 derrotas para São Paulo e Corinthians. Queria saber o que fica de lição daqueles jogos, para que não se repita contra o Palmeiras. E vocês vão enfrentar provavelmente um Palmeiras aí com time C, time B, enfim, bem remendado, que jogou ontem no Peru, um jogo extremamente desgastante. É claro que o São Paulo também foi com o time alternativo e dificultou para vocês, mas de alguma forma dá para aproveitar essa situação? O que fica de lição desses 2 jogos contra São Paulo e Corinthians é que contra time grande a gente tem que minimizar os erros e quando tiver oportunidade é matar o jogo. A gente sabe da qualidade da equipe do Palmeiras, independente de quem venha, se é o time A, B ou C, a gente sabe que vai ser um jogo difícil e a gente tem que estar atento a todos os detalhes para sair vitorioso. E um pouco em cima já foi perguntado a você pelos colegas da questão tática, mas a gente tem falado muito da busca pelo equilíbrio do Guarani. E as mudanças que o Alan fez para o jogo da Ferroviária, com certeza foram tentando buscar esse equilíbrio. Porque você tem uma característica diferente do Índio, né? O Índio é um volante que sai mais para o jogo, pisa mais na área, você é um jogador ali mais da contenção. Você acha que a sua presença ali, a característica diferente que você tem, ajudou a achar esse equilíbrio para dar um pouco mais de liberdade também para os jogadores que atuam na frente? Na verdade, é característica diferente, né? Até o Alan falou comigo durante a semana
que para esse jogo ele ia optar por mim, justamente para dar essa sustentação ali para a defesa, para liberar mais os laterais. E graças a Deus deu tudo certo e a gente saiu vitorioso. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Bruno, boa tarde. Ô Bruno, o Alan Al te usou como um primeiro volante, como um cabeça de área. Felipe Conceição já tinha te usado nessa posição também. Em outros momentos você já jogou nessa função no Guarani. E se a tendência é que isso se mantenha, se você acredita que pelo que o Alan vem trabalhando, você deve ser mantido para o jogo contra o Palmeiras. E se hoje a gente pode dizer que o Bruno é muito mais um primeiro volante no Guarani do que propriamente um zagueiro, é algo que se encaixou muito bem? Então, essa pergunta eu já respondi uma vez, vou responder novamente. Na minha trajetória no futebol, a maioria das vezes joguei de volante, fiz a base de zagueiro, né? E quando eu subi profissional, sempre joguei de primeiro volante, até alguns clubes de segundo volante. Então, a minha posição, a primeira, se for para eu escolher, é volante. Mas eu vim para o Guarani para jogar de zagueiro, mas a minha posição sempre foi volante. Ô Bruno, você como um cara experiente, é normal viver o que o Palmeiras está vivendo? O ano passado ganhou tudo, e aí esse ano perdeu 2 finais, mas que eram 2 finais de partidas únicas, e convenhamos, né, finais inventadas recentemente, como a Supercopa do Brasil e também a Recopa, e o torcedor já começa a protestar, já teve muro pichado, quer dizer, como se já existisse uma crise. Se é normal isso, e se isso pode ajudar o Guarani de alguma forma? A gente sabe que o futebol é cobrança, né? Pode ser a equipe, como o Palmeiras foi campeão da Libertadores, aí perdeu o Mundial, aí os mesmos jogadores já não serviam mais, aí agora perdeu 2 títulos, então a cobrança no futebol é sempre, acho que às vezes até exagerada, né? Mas a gente está acostumado com esse tipo de cobrança. É lógico que o jogador ele quer tranquilidade para trabalhar, ele é ser humano também. E quando você tem muita cobrança, muita pressão, acaba afetando sim o atleta. Então eu acho que a gente pode tirar proveito dessa situação sim. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Olá, Bruno Silva. Em que posição você se sente mais confortável em jogar? E também, você acredita que você acrescenta mais no meio-campo, como primeiro homem, já que essa função hoje em dia é tão importante, tendo em vista que a saída de bola é tão fundamental nos dias de hoje? Como eu já respondi, a minha posição sempre, quando eu subi profissional, sempre foi de volante, então eu me sinto melhor e prefiro jogar de volante. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Bruno. Gostaria de saber como que está o dia a dia entre vocês, né? A gente sabe que algum jogador sente um pouco mais, fica longe da família, outros menos. E se isso faz melhorar ou piorar o rendimento de algum jogador dentro do campo? A gente, desde pequeno, né, sempre acostumado a viver longe da família. Então, todos os clubes que a gente passa, a segunda família é os companheiros de clube, né? E aqui não é diferente, a gente procura sempre fazer um vestiário alegre, contente, para trabalhar tranquilo. E o nosso grupo é muito bom em questão disso. E a gente sempre procura conversar, dar risada e acolher todo mundo, como teve a troca, né? Sempre de um ano para o outro troca bastante, então todo mundo que chega a gente procura abraçar, acolher para se sentir em casa e fazer o seu melhor. Ô Bruno, tudo bem? Tudo bem. A gente viu a comemoração lá nos vestiários, né? Depois do jogo, você, o Bidu, discutindo muito de quem tinha sido o gol e tal. E aí o juiz vai e dá gol do goleiro, gol contra. Quer dizer, quem levou o gol foi o único cara que não queria ter feito esse gol, Bruno? Pô, brincadeira, viu, Ortiz? O gol podia ser meu ou do Bidu, né? Ali na hora eu até achei que aquele ventinho, né, pegou ali em mim, atrapalhei ali o
o Saulo. Eu acho que podia dar o gol para mim, né? 1 ano e meio aí tentando fazer um gol para para ajudar, mas valeu a vitória. Não deram o gol nem para mim nem para o Bidu, uma pena, mas os 3 pontos foi essencial para a gente. Brunão, bom treino, boa preparação e bom jogo, viu? Obrigado, Ortiz. Valeu.